Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, que às vezes a gente evita de ficar falando porque é um tema que ainda gera medo, medo da dor, medo da separação, que é a questão da morte. Mas eu trouxe uma historinha muito interessante. Na verdade, é um conto, né? Uma historinha fictícia que faz a gente pensar um pouco sobre essa questão da morte, de sua função, de seu papel na nossa vida, de como funciona, né? E essa história, como eu disse, que é uma história fictícia, é um conto, só para a gente poder refletir um pouco sobre a questão da morte, ela está num livro chamado Doutrina e Aplicação. É uma psicografia de Chico Xavier, o espírito que nos conta essa história é o irmão X. E lá ele diz o seguinte: quando o anjo da morte cumpriu suas atribuições junto aos primeiros homens que habitavam a terra, houve uma grande revolta entre os que eram separados da vestimenta material. Quer dizer, como se fossem aqueles primeiros homens que viviam na terra, quando foram levados pela morte, ficaram revoltados, não aceitaram. O generoso missionário, que era o anjo da morte, se sentiu privado de observações ingratas. Todo mundo começou a falar mal, brigar com ele, discutir. Ninguém queria ser levado pelo anjo da morte. No íntimo, as almas guardavam a certeza relativamente às finalidades gloriosas dos seus destinos. Todas haviam sido chamadas à existência para se elevarem ao trono de Deus. Entretanto, nenhuma se conformava com a própria situação de precisar ali desencarnar. Debalde, o sábio mensageiro, o anjo da morte, procurava lembrar o objetivo divino e esclarecer a excelência de sua cooperação. Os homens, porém, cobriam-no de impropérios, alegando os trabalhos incompletos que haviam deixado sobre a face do mundo. Uns recordavam as famílias ameaçadas sem a sua presença, outros comentavam as nobres intenções com que se atiravam na terra aos serviços da evolução. E as lágrimas se confundiam com os gritos de desespero irremediável. Acabrunhado pelos acontecimentos, o solícito missionário, como quem começa um serviço sem o conhecimento de toda a sua complexidade e extensão, suplicou ao Senhor o socorro do seu auxílio divino, de modo a fazer face à situação. Foi por esse motivo que o Salvador veio ao encontro da grande fileira de espíritos infortunados, acercando-se de suas amarguras com a inesgotável generosidade e sabedoria de sempre. Ah, Senhor, falou um dos infelizes, o anjo da morte nos reduziu à miserável condição de escravos sem esperanças. Sabemos que a nossa marcha se dirige ao Altíssimo. Entretanto, fomos subtraídos ao laborioso esforço de preparação na terra. Existem, porém, outros planos à espera de vossas atividades, esclareceu o interpelado com uma bondade muito carinhosa. O planeta terrestre não é o único santuário consagrado à vida. Além disso, o mensageiro da morte não é um tirano, e sim um benfeitor que personifica a grande lei de renovação. A essas palavras, todavia, a pequena turba avançou a reclamar lamentosamente, invocando as razões que a vinculavam ao mundo terreno. Jamais me poderei separar dos filhos amados, dizia um velhinho com semblante inquieto. Não desejo marchar sem a afetuosa companhia deles. Não me submetais ao sacrifício insuportável da separação. Já uma outra mulher gritava: meu esposo clama por mim dia e noite. Meu estado de inquietação é angustioso. Eu não creio que eu possa ser feliz, nem mesmo nas claridades do paraíso. E minha fazenda? Falava ainda um outro em tom de súplica. Não permitais que meus trabalhos sejam interrompidos. Assim procedo, Senhor, em obediência ao dever de velar pelos patrimônios que me conferistes. Nunca julguei, comentava um jovem desesperadamente, que o anjo da morte me roubasse o sonho do noivado, quase no instante de minha desejada aventura. Nada mais conservo em meus olhos, senão o derradeiro quadro da minha companheira chorar. Não haverá compaixão no céu para uma aspiração justa e santa na terra? Ele questionava. E nesse instante o senhor entrou em grande meditação, mostrando triste ali o semblante. A pequena multidão continuou revelando o grau do seu desespero em rogativas dolorosas, dando a entender pelo seu silêncio a importância e a complexidade das aquisições que os espíritos da terra necessitavam realizar. Prosseguiu por largo tempo em serenas reflexões, e quando se aquietou o ânimo geral, em forte expectativa, tomou a palavra na assembleia e falou solenemente.
Conheço a extensão das vossas necessidades, mas não disponho de tempo para velar pessoalmente pela solução dos vossos problemas particulares, mesmo porque não sois os meus únicos tutelados. Se pretendesse convencer-vos pela palavra, não sairíamos, talvez, dos círculos escuros das contendas, e se desejasse acompanhar-vos individualmente nas experiências indispensáveis, teria de me acorrentar aos fluidos da terra por milênios e milênios, descurando de outros deveres sagrados confiados ao meu coração por nosso Pai. Estarei convosco por todos os séculos, ligado perenemente ao vosso amor, mas não posso estacionar à maneira de um homem. Tenho de agir e trabalhar por todos, sem o capricho de amar somente alguns. A presente situação, porém, será remediada. Dar-vos-ei, doravante, a árvore bendita do tempo. E essa história, esse conto aí tão bonito, mostra pra gente, quando a gente vê aquelas pessoas reclamando e falando seus motivos, porque elas não poderiam desencarnar, porque elas tinham que permanecer na Terra, a gente se vê muito naquilo ali, né? Quando nós pensamos nas pessoas que desencarnaram e no quanto nós, como familiares, né, como amigos, muitas vezes sofremos, reclamamos e pedimos e justificamos a nossa necessidade de permanecermos encarnados, como que suplicando essa bênção, né? E nessa história tão maravilhosa, nesse conto tão maravilhoso, né? Nessa fábula, no final o Senhor nos fala assim, olha, então, para poder ajudar a melhor entender, a melhor solucionar essa questão aí da morte que tanto tem preocupado a todos, eu darei para vocês a bendita árvore do tempo, né, que ajudará a solucionar tudo isso. E quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus, quando nós estudamos a questão da doutrina espírita, nós percebemos que essa bendita árvore do tempo realmente soluciona todas essas indagações, todos esses questionamentos que nós fazemos muitas vezes em torno da morte, né? Não somente por nos trazer o entendimento que o tempo traz, a experiência que o tempo traz, ajudando a gente a melhor compreender situações, mas também por trazer a solução desses problemas intrincados aí que muitas vezes machucam o nosso coração. Quando, por exemplo, o Senhor falava assim, como eu vou me separar dos filhos que eu tanto amo, eu quero continuar ao lado deles. E a bendita árvore do tempo nos mostra que a morte não separa as pessoas, que os corações continuam sim ligados ao longo dos séculos, aqueles que se amam, percebendo que o reencontro acontecerá desde que respeitemos essa bendita árvore do tempo que nos traz entendimento e que nos traz a solução de todas as nossas dores, de todas aquelas questões que foram levantadas por aqueles indivíduos que lá protestavam contra o anjo da morte. E é interessante a gente refletir sobre isso, porque para a gente começar a trabalhar no nosso coração cada dia mais essa certeza da continuidade da vida, da imortalidade da alma, né? Essa certeza que a doutrina espírita nos traz de que continuamos sim vinculados e ligados com aqueles a quem amamos, independente de estarmos vestidos com o nosso corpo de carne, com o nosso corpo físico. Sabendo que, mesmo que nós estejamos ali sem o corpo, mas em espírito, nós conseguimos sim tocar e nos comunicar com aqueles a quem amamos, e nós aqui encarnados também conseguimos nos encontrar com aqueles que estão no plano espiritual, através dos nossos pensamentos de amor, através dos sonhos em que nos desdobramos e lá nos encontramos com aqueles a quem amamos. E na certeza de que um dia nos uniremos novamente, pois uma certeza existe aí na vida de todas as pessoas, é de que em algum momento, que nós não sabemos quando, nós também iremos desencarnar. E essa reflexão sobre essa ligação que nós temos com aqueles a quem amamos, depois da morte, que permanece essa ligação, né, que segue adiante, tão forte quanto estava presente aqui no nosso planeta, né, no nosso plano físico, nos faz pensar em outra situação também, que é o quanto nós podemos ajudar ou muitas vezes atrapalhar aqueles a quem amamos através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, da nossa dor e da nossa lamentação aqui na nossa vida, né, no nosso orbe terrestre.
E sobre isso tem um texto muito interessante, psicografia também do Chico, só que o espírito agora é Emmanuel, num livro chamado Isqueiro de Luz, um texto que se chama À Frente da Morte, e que Emmanuel nos faz as seguintes orientações. Ele fala assim, ó, não ouvides, né, não esqueça que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Ou seja, ele continua lá tendo seus trabalhos, tendo seu estudo, sua condição de se melhorar, de se aperfeiçoar, de seguir adiante, como nós temos aqui, e a ligação com aqueles que estão aqui ainda pelos laços do coração e do amor, né? E Emmanuel nos diz o seguinte: as tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. As tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhes os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. E é fácil nós entendermos essa questão aí que o Emmanuel nos põe, sobre como a nossa atitude, como o modo como a gente encara essa separação temporária pode prejudicar esses irmãos que estão no plano espiritual, quando a gente pensa na ligação entre encarnados mesmo. Pessoas que nós amamos que estão aqui no plano físico e que passam por situações difíceis, de doença, de dificuldades de qualquer matiz que for, pode ser financeira, pode ser doença, pode ser emocional. Quando nós sabemos que uma pessoa que nós amamos está em dor, automaticamente nós também entramos num processo de dor, sofrimento por aquela pessoa que nós amamos e que sofre. Então, quando Emmanuel nos lembra que o nosso sofrimento, que a nossa revolta, que a nossa desesperança aqui com relação ao desencarne de alguém amado, toca o coração dessa pessoa no plano espiritual, que é muito sensível aos nossos sentimentos, às emissões vibratórias que nós emitimos, nós automaticamente levamos dor e dificuldade para essa pessoa que está no novo plano. Não aqui dizendo que nós temos que ser pessoas frias, geladas, que não podem sentir. Nós sabemos que a saudade dói nos dois planos, mas o modo como nós encaramos isso faz toda a diferença. Quando nós falamos, olha, a saudade dói, mas eu vou me reerguer e vou seguir na minha luta aqui, fazendo o meu melhor no meu dia a dia, na certeza de que nós nos reencontraremos, o panorama é totalmente outro, é totalmente diferente. Quando nós abençoamos o caminhar daquele que se foi antes de nós, né, para o plano espiritual, e abençoamos o nosso também aqui no plano material, nós damos condições melhores para que esses encontros no plano espiritual, nos momentos de desdobramento, de sonho, nas nossas orações, se dê de maneira mais saudável, mais salutar para os dois, tanto para nós que estamos aqui, quanto para aqueles que estão lá. Lembrando que a gente fica todos os dias chamando, pedindo, clamando, pode não ser saudável para aqueles que lá estão e que também precisam seguir o seu caminhar. Muitas vezes nós podemos criar elos aí obsessivos, não pelo laço da dor, né, mas pelo laço do amor que nós devotamos, mas às vezes de maneira doentia. Então é necessário que nós aprendamos a trabalhar isso no nosso coração também, a nossa conduta, o nosso modo de proceder diante daqueles que já retornaram à pátria espiritual. Seguindo aí o nosso caminhar da melhor maneira possível, elevando os nossos pensamentos, sim, em amor, em reconhecimento, em gratidão àqueles que estão na pátria espiritual, mas também sabendo dignificar a nossa caminhada aqui, fazendo o melhor possível para que, quando nós tivermos a possibilidade desse reencontro, que ele seja permeado de muito amor, de muita serenidade, desfrutando da melhor maneira possível dele e não gerando mais dor, mais sofrimento, mais atraso em ambos os caminhos, né? Nesse texto do Emmanuel que eu citei para vocês, ele encerra dizendo o seguinte: repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. Quer dizer, depois de cada noite vem o amanhecer, né? O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicores de uma borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem.
Compreendendo assim a verdade, entesourando-se-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Então, que fique claro aqui que o convite não é para que nós sejamos frios e calculistas. Espírita chora, espírita sofre, como todo mundo, porque nós amamos, porque a saudade é uma dor que dói, sim, nos dois mundos, mas que nós saibamos abençoar esse laço, dignificando o nosso caminhar aqui, agora, dignificando o futuro que nos reserva o reencontro com aqueles a quem amamos, auxiliando assim tanto a nossa caminhada quanto daqueles que estão na pátria espiritual, na certeza de que a morte não separa os que se amam e que sim, nos reencontraremos lá adiante, mas se trabalharmos aqui pela nossa saúde espiritual e também daqueles a quem amamos, esse reencontro se dará de maneira muito mais harmoniosa e repleta de amor e de bênçãos de luz. Muito obrigada, amigos, pela companhia em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.